você, para o nosso público aqui. Pedro Serrano, deixa eu buscar aqui, advogado, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Eu estava conversando um pouco antes da gente entrar ao vivo aqui, Pedro, com o Marco Aurélio Carvalho, mais uma vez aqui trazendo todas as salvas, né, do grupo Prerrogativas, do qual você faz parte, e sempre me lembrando que você é considerado por ele e pelo Antônio Bandeira de Mello como um dos mais importantes constitucionalistas, não só do Brasil, mas do mundo também. Então eu apresento você assim para o nosso público e recebendo muito carinho para a nossa programação, nossa estreia aqui na TVT. Tudo bem, Pedro? Não, pode falar então, que depois eu vou aqui para a participação do público. Pode falar. Mas ela vai ter algumas características diferentes do estado de exceção clássico. Primeiro, em vez de ser da anomia, se dá diretamente pela ausência de norma, ela vai ter, esse autoritarismo líquido, ele vai ter mediações com as formas do Estado de Direito. Primeiro elemento, ele vai ser hipernômico, vai ter um excesso de normas em vez de ter uma ausência de norma. O que quer dizer um excesso de norma? Vai ter um excesso de norma penal. São normas sancionatórias em relação ao terrorista, por exemplo, que são ou excesso mesmo, muitas normas penais, punitivas, ou normas punitivas, você que é linguista vai entender, com conceitos indeterminados, conceitos vagos, que vão poder enquadrar condutas a todo tempo sem mudar o conceito. Então eu crio um conceito, por exemplo, de lavagem de dinheiro, para te dar um exemplo de direito penal comum, em que eu vou enquadrando condutas como lavagem de dinheiro a todo tempo, sem precisar mudar a norma. Então, no fundo, é uma nova forma de anomia, uma forma de anomia por hipernomia, por um excesso de normas. Porque a lógica do Estado de Direito é o diferencial, o que é lícito do que é ilícito. Quando eu torno tudo ilícito, todas as condutas humanas podem ser potencialmente ilícitas, é a mesma coisa que eu acabar com o Estado de Direito. Porque se tudo pode ser ilícito, se tudo é ilícito, eu acabo com a diferença entre o que é lícito e ilícito. Deu para entender? Perfeitamente. Tá, quer dizer, condutas reguladas por lei. Quando tudo é ilegal, é a mesma coisa que eu dizer que as coisas não são reguladas por lei. Aí sobra, olha interessante, para o aplicador da norma, para o juiz, para o promotor, para o delegado, um amplo poder de selecionar quem está enquadrado no crime e quem não está. É uma escolha individual dele, uma escolha soberana dele. Então o sistema de justiça sai muito fortalecido nisso. No primeiro mundo, menos. Mas é aqui na América Latina que nós vamos ter a transformação. Na América Latina, as medidas de exceção é o que nós identifiquei na pesquisa. Já falava isso desde o começo dos anos 2000. É na guerra às drogas que começa essa identificação. Aqui na América Latina vai ser diferente do primeiro mundo. Não vai ser o estrangeiro. Vai ser talvez até seja tratado como estrangeiro, mas é o pobre, normalmente negro, jovem, que habita os territórios ocupados pela pobreza, que vai ser o primeiro inimigo, é o bandido, o traficante. E quem é o agente soberano que impõe a medida de exceção é o sistema de justiça. Por esse processo hipernômico, começa-se a produzir normas penais, e aí é o direito penal comum e não o regime jurídico especial, mas com normas penais hipernômicas, ou excesso de normas penais, ou normas penais com conceitos indeterminados. Né? Se trocar em miúdos, o que você está dizendo aí, com esse brilhantismo todo, Pedro, seria uma espécie de picaretagem judicial. Né? Sim, mas que foi sendo produzido aos poucos. Foi sendo produzido aos poucos, né? Você começa isso como um movimento legislativo e jurisdicional. Esse foi o primeiro momento de você ter essa hipernomia, né? Que na realidade significa anomia, porque, de fato, o legislativo, ao produzir normas penais, ele está abrindo mão de produzir normas específicas.
ele deixa no descontrole. Cabe ao juiz, ao promotor, ao delegado, enquadrar quem eles quiserem naquele conceito penal. E é o que acaba ocorrendo. Junto com isso, outros fenômenos autoritários vão surgindo. Para punir o sujeito, o standard probatório, as provas necessárias para condenar alguém vão sendo reduzidas. Né? O standard probatório né? De prova, a defesa vai sendo esvaziada de sentido. Não se ouve o advogado. Deixa o advogado quieto lá. Então, por exemplo, antigamente, na década de 70, em plena ditadura, na década de 80, a palavra do policial não era suficiente para dar o flagrante de ninguém. Precisava ter testemunha para você poder condenar alguém. Aí a palavra do policial passa a ser suficiente a partir da começo da década de 90. No começo da guerra às drogas. Estou te dando um exemplo, mas tem vários outros. O horário, 4 horas. Que horas são aí, Conde? São mais ou menos 17 horas e 40. Daqui a pouco nós vamos ver, gente. Então, qual a sua opinião sobre o horário? Conde, eu acho que não, mas eu acho que não. Quer dizer, isso aí não é à toa, isso não é inocente, como as pessoas acham, a história de terra plana, não é inocente. Isso é um elemento caótico que o autoritarismo sempre traz do consenso lógico. Né? Porque eles falam em ordem, mas o que eles propõem é o caos, a desordem, esse niilismo que fazia parte do nazismo, então é que tem esse traço no autoritarismo até hoje. Não vacine. Qual razão? Não tem. Não procure encontrar razão, gente. Não tem. É um elemento niilista que eles sempre tiveram. Nós não estamos tratando com o liberal, racional, não é essa gente que nós estamos conversando, não é essa direita. E, né? Na sua opinião, qual que seria a vacina para lidar com esse tipo de colapso, quer dizer, desse dispositivo do terraplanismo e tudo mais? Porque... Então, mas deixa eu terminar a minha narrativa aí, eu vou pegar agora, minha novela, a gente vai entender. Então, eu acho que é isso, quer dizer, então, a história foi essa. A Lava Jato, ela entra no ciclo, no momento posterior do ciclo. Ela tem um papel relevantíssimo. O Mensalão foi o laboratório e a Lava Jato é que vai operacionalizar aquele movimento de extrema-direita populista que já estava criado na sociedade. Ela vai operacionalizar aquilo para trazer aquilo para a política, para constituir um novo bloco de poder no Brasil. Retirar o bloco de poder antigo que estava ali e constituir um novo bloco de poder. E aí ela vai. Tem algumas tarefas que ela cumpre muito bem. Primeiro, constituir o circuito afetivo para dar o golpe de 16. E ela faz isso. Por isso que esse golpe é muito mais judicial do que parlamentar, na prática. O parlamento jamais daria o impeachment em Dilma se não fosse a Lava Jato ter construído o ambiente. Né? Depois, ela vai conseguir produzir uma medida de exceção através de um processo de exceção contra Lula, que nós estamos vendo hoje que é de exceção, vocês veem esses mecanismos fakes que nós temos aí, dois acusadores, não um juiz absolutamente parcial, todos esses standard probatório, é a mesma coisa que a gente fica com traficante. Standard probatório, reduzido, defesa meramente fake, quer dizer, uma aparência de processo penal, uma mera maquiagem, uma roupagem de ser jurídico, mas no conteúdo mesmo material, uma ação política tirânica de combate ao inimigo. Onde Lula não é tratado como um ser humano, ele é tratado como um ser aquém do humano, sem proteção jurídica e política mínima de direitos. Então, é isso que nós vimos, isso o afasta da candidatura à presidência da República. Né? Isso fortalece imensamente esse movimento de extrema-direita e vai ungir um político até então marginal, que é o Bolsonaro, como grande líder. É Moro, é Dallagnol, é a Lava Jato quem cria o bolsonarismo como movimento político. E é um novo bloco de poder. Bloco de poder, lembre-se, gente, que tem sempre, qualquer bloco de poder tem frações. E dentre as várias frações, tem a fração do mercado financeiro, e dentre as várias frações, duas são frações políticas muito importantes. O bolsonarismo político, que é Bolsonaro, o gabinete do ódio, as PMs, as Forças Armadas, as milícias, né? E do outro lado,
bolsonarismo que nós podemos chamar de jurídico. São os membros do parte do sistema de justiça, alguns deles que vão à política, Moro, Witzel, o sistema de comunicação social, em especial a Rede Globo, uma parte da sociedade civil de extrema-direita, etc. O fascismo da arma em punho, o fascismo do punho de renda. E que representam, é importante gravar isso, os agentes daquelas pinças. Um representa as pinças do processo penal de exceção, que são esses, o bolsonarismo jurídico, Polícia Civil, né, Polícia Federal, etc. Parte do sistema de justiça, lá, juízes, procuradores, etc., né, que são os agentes dos processos penais de exceção, etc., né, e outros da necropolítica, que são, inclusive, um aparato que passa por fora do Estado, as milícias, né, a PM, que age como força de ocupação nas periferias, matando gente, né. Então é interessante, com esse grupo mais ligado a Bolsonaro, milícia, nós podemos esperar grande ofensa ao direito à vida. Por isso não é surpreendente ele ser contra a vacina. É a especialidade deles, é a necropolítica mesmo. Com o Moro, se algum dia essa gente assumir o poder aí, nós podemos esperar grandes ofensas aos direitos de liberdade, grandes persecuções políticas através do direito penal comum. Por isso que temos que tomar muito cuidado ao se aliar. Não vamos ser contra Bolsonaro, vamos se aliar eles. Vamos estar se aliando, botando a forca no pescoço. Porque nós vamos ser no dia seguinte perseguidos por processos de direito penal comum e a especialidade deles. Eles são aparelhados para isso. É um outro tipo de fascismo, né? Que eles estavam unidos, agora eles estão em conflito entre eles. Então hoje nós temos o que classicamente Marx, Bolonza chama de crise política. Uma crise entre essas duas frações. Então é isso, acho que